Olá, boa noite. Eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga e nós vamos conversar a respeito de hipersensibilidades auditivas, hiperacusia, misofonia e fonofobia nessa live. Se você gostar do vídeo, já curte, já compartilha com quem pode se beneficiar. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos, estão chegando aí. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que eu estou recebendo cada vez com mais frequência no consultório, que são os pacientes que têm as hipersensibilidades auditivas. Então, vou começar, como sempre, tentando diferenciar para a gente poder entender o que são as sensibilidades auditivas. Existem mais de uma sensibilidade auditiva, né? Elas são diferentes e vou contar um pouquinho como é que é cada uma para você poder tentar enxergar um pouco como você sente, se faz algum sentido para você. E é muito importante, inclusive, que a gente consiga diagnosticar, diferenciar sensibilidades para que a gente possa conduzir o tratamento da maneira mais adequada possível, tá? Então a gente vai ter aí diferentes tipos de sensibilidade. Então a primeira delas que eu vou começar falando é a respeito da hiperacusia. O que é hiperacusia? Pelo nome a gente entende o quê? Acusia é de ouvir, hiper é tipo escuto demais. A gente até pode entender dessa forma, mas não é que essa pessoa tem uma super audição. Não é que a audição dela é acima da média, como se ela ouvisse mais do que as outras pessoas. Não é nesse sentido, tá? Aí na hiperacusia, o paciente pode ter uma audição normal, dentro dos limiares de normalidade. Ela não é uma audição diferenciada no sentido do paciente ouvir mais do que as outras pessoas. No entanto, a pessoa que tem hiperacusia percebe os sons com uma intensidade mais forte do que o normal. Então, sons de média intensidade, eles entram pelo ouvido e quando são processados lá no cérebro, é como se eles fossem muito intensos, muito grandes, chegando a gerar desconforto, incômodo, dor. Realmente uma sensação de como se ele tivesse alto demais, muito forte. Então, a hiperacusia não é uma superaudição, mas é uma das sensibilidades auditivas e nessa sensibilidade auditiva a gente tem uma questão ligada ao volume, à intensidade dos sons. Então, ela está ligada a um incômodo com o volume dos sons. A misofonia é diferente. Tá? A misofonia, a gente vai ter um incômodo com sons, claro, uma sensibilidade auditiva, mas são sons específicos que não estão ligados ao volume, à intensidade desses sons. Às vezes, esses sons que me geram incômodo, eles são sons muito baixinhos, praticamente imperceptível para boa parte das pessoas. Mas para quem tem misofonia, esses sons, eles entram e eu percebo esses sons como algo, inclusive, ameaçador, algo que me gera muita resposta emocional. Normalmente uma resposta de raiva, né? A misofonia, o nome dela quer dizer ódio a sons, que obviamente não é ódio a sons, é ódio a sons, a determinados sons, sons específicos. Muitas vezes a gente percebe em alguns pacientes, ou boa parte dos pacientes, que esses sons, eles são gerados por determinadas pessoas, então a gente vê isso, né? Então, eu não tenho problema com determinada pessoa fazendo aquele som, mas outra pessoa fazendo aquele som me gera essa raiva, esse ódio, algo que realmente gera muito desconforto. É como se a pessoa entrasse, a gente chama de gatilho, esses sons que geram essa reação emocional, e a pessoa entra no modo luta e fuga. É como se aquele som ele fosse entendido pelo cérebro como algo extremamente perigoso, danoso, incômodo, ao nível da pessoa sentir ódio, raiva, querer inclusive muitas vezes fazer com que o outro pare de produzir aquele som. É uma das situações, eu acho que mais dolorosas, assim, porque justamente a gente convive com esses sons no dia a dia. Boa parte das vezes os sons que geram gatilho de misofonia, que geram essa reação, estão ligados a sons dos nossos familiares, ou sons que a gente tem em casa, sons que a gente tem na nossa rotina, que são comuns e que os outros nem percebem que fazem, que eu talvez faça, e talvez você, se tem misofonia, percebe, eu nem me dou conta que eu tô fazendo.
e a pessoa não consegue controlar a resposta emocional que ela tem de tamanha intensidade que ela é para um som que aparentemente é bobo, e muitas vezes com pessoas que a gente ama muito, e aí entra a culpa. Então, a misofonia ela acaba trazendo muito atrelada a ela uma sensação, uma relação de culpa. A hiperacusia, ela não tem um componente genético mapeado. A misofonia a gente sabe que pode ter, pode não ter, tá? Mas pode ter um componente genético. Então é possível que, se você tem misofonia, se você for conversar com o pessoal da sua casa, você vai descobrir que outras pessoas da sua família também tem sinais de misofonia. Não vou dizer que tem um diagnóstico, porque eu imagino que isso esteja acontecendo aí nos últimos anos, essa percepção, esse nome, a gente dá nome para isso que você está sentindo. Muito provavelmente você conseguiu fazer isso só nos últimos anos, porque é onde a gente começou realmente a conseguir divulgar esse nome misofonia, apesar de ser conhecido há bastante tempo. Eu fiz a minha formação, meu início de trabalhar com isso, foi uma formação que eu fiz na Tinnitus Retraining Therapy and Hyperacusis. Na verdade, é uma forma de tratamento que trata zumbido, hiperacusia, misofonia. E nessa época, eu fiz em 2020, a gente já falava de misofonia, esse nome já existia, a gente estudava a respeito, mas eu não recebia no consultório, porque era muito difícil do paciente ter esse diagnóstico, muitas vezes até dos médicos conhecerem o que é a misofonia e poderem encaminhar para um tratamento adequado. Então hoje a gente já tem um pouco mais de divulgação, eu sei que ainda falta muito, eu tenho consciência disso, né? Eu entendo, para quem tem misofonia, muitas vezes o diagnóstico é o autodiagnóstico, né? Você percebe que tem, você dá um nome para aquilo que você tem, e às vezes a gente já vai buscando o médico para poder ajudar a gente a buscar uma forma de tratamento ou fazer até um diagnóstico diferencial. É muito importante a gente diferenciar a hiperacusia da misofonia, porque são questões diferentes, envolvem vias lá no cérebro diferentes, tá? A hiperacusia, ela tá ligada a um aumento do ganho na minha via auditiva. Lembra que eu falei que é como se o som ficasse super mega forte, ficasse muito intenso? Então isso é lá na minha via auditiva, é como se a minha via auditiva aumentasse o botão do volume e aquilo vem muito forte, muito intenso. Não é incomum, aliás, é bastante frequente, que quem tem hiperacusia também tenha zumbido. Então são condições que cursam em conjunto, podem sim acontecer em conjunto. Muitas vezes quem tem zumbido vai ter hiperacusia, e muito mais frequente é quem tem hiperacusia também ter zumbido. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então acontece isso de a gente ter as duas questões associadas. É possível ter a misofonia junto com outra condição? Claro, é possível que tenha misofonia junto com uma hiperacusia, é possível, apesar da via da misofonia envolver uma, que a gente sabe até hoje de pesquisas, é que aparentemente existe uma questão neurológica entre as vias auditiva e o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções. E é por isso que esses sons, ou seja, os sons que são processados lá na via auditiva, ativam o nosso sistema emocional de uma forma tão intensa. Por isso que está tão ligado à questão emocional. Na misofonia, a gente tem uma resposta emocional muito intensa e muito fora do padrão esperado para aquele tipo de som, porque parece um som bobo, um som comum, um som vindo de pessoas muitas vezes que a gente ama muito, que não é uma questão de a gente ter um problema com essa pessoa necessariamente, mas é o som que acaba me gerando gatilho. Tá? Então tem essa questão, essa relação aí da via auditiva com a via emocional. Mas a misofonia, ela pode sim acontecer junto com a hiperacusia. Acontece, a gente recebe casos assim, e a gente também pode ver misofonia com zumbido. Isso também pode acontecer, tá? As causas não necessariamente são as mesmas, tá? A gente não tem ainda mapeado quais são as reais causas da misofonia. A gente sabe que algum grupo de pessoas apresenta, tem uma possibilidade de ter, por exemplo, um componente genético, então pode ter essa questão genética associada. Agora, a gente não tem ainda muito palpado ou muito consistente o que gera. Por que algumas pessoas têm misofonia, por que outras não têm? Tá ligado a quê?
né? A hiperacusia a gente sabe que está ligado, que pode estar ligado às alterações auditivas, que pode estar ligado a traumas acústicos, que pode estar ligado às questões musculares, pode estar associado a outras questões, outras patologias, como o transtorno do espectro autista, né? Que existe muitos casos de hiperacusia desse tipo de sensibilidade dentro do transtorno do espectro autista, enfim, tá? Então, essa é a diferença. A fonofobia, como o próprio nome diz, é uma questão psicológica, de fobia. Então, neste caso, eu passo a ter medo dos sons. E aí, normalmente, a gente tem um evento traumático que gerou essa relação fóbica com os sons. Então, uma criança, tá? Isso não é impossível acontecer em crianças, tá? Nenhuma dessas condições, ela não ocorre em crianças, ela é exclusiva de adultos. Não, elas podem ocorrer em crianças também. Então, vamos contar aqui que uma criança, sei lá, foi numa festinha e teve algum evento que um balão estourou, foi uma situação extremamente assustadora para ela, de alguma maneira, e ela começa a ter fobia a esses sons, por exemplo, do balão, a sons de estouro, qualquer sons mais intensos. E a fobia, ela se apresenta de uma forma bastante emocional também, e tá ligado ao medo de que o som possa causar algum mal, algum dano. É como se aquele som pudesse de alguma maneira me gerar alguma lesão, tá? E isso é tratado de forma como a gente trata fobias em geral, tá? A gente tem todo um processo de dessensibilização, de exposição gradual, que a gente faz aos estímulos, mas está ligado aí sim à questão emocional, palpavelmente, como uma fobia que a gente tem a qualquer outra coisa, barata, aranha, enfim, qualquer outro evento, a altura, o que for. Tá? Então são situações diferentes, elas podem ocorrer juntas, elas podem ocorrer com zumbido também, tá bom? E aí a gente precisa saber, porque eu preciso saber em que área que eu vou mexer. Vou mexer na via auditiva? De que forma que eu vou mexer na via auditiva? Eu preciso mexer no sistema límbico porque tem alguma coisa ali relacionada? Ah, não, é uma fobia. Então eu vou para o caminho de fazer uma terapia direcionada para a fobia. E aí eu preciso realmente saber a diferença. Então, às vezes, hoje até no YouTube tinha uma pergunta a respeito, a pessoa colocou, eu tenho isso, isso e isso. É misofonia? Não dá para dizer, porque tinha características ali que me faziam pensar de hiperacusia ou não. Primeiro que a gente não pode fazer diagnóstico assim, é algo antiético, obviamente, mas realmente fica impossível se a gente fazer uma avaliação um pouco mais precisa da história, tá? Com relação a exames, como que a gente faz esse diagnóstico? A gente não tem um exame para detectar misofonia, tá? A gente tem sim um exame onde a gente consegue medir a hiperacusia, a gente consegue mensurar a hiperacusia. Então, existe um exame que chama limiar de desconforto a sons, que é um exame que é feito na cabine, como se faz na audiometria, coloca o fone, só que ao invés do audiologista diminuir o som, quando você faz audiometria, toda vez que o som aparece, você aperta o botão para avisar que ouviu, e o audiologista vai reduzir esse som até o mínimo que você ouve. No caso de um limiar de desconforto a sons, a gente vai aumentar o som. Até um momento, você não precisa sentir um desconforto, um descontrole, mas a gente vai buscar aquele limiar onde a gente está próximo ali ao teu desconforto. E a gente tem parâmetros de normalidade. Então, a gente espera aí que, né, esse limiar comece a ser disparado em torno de 90 decibéis, aí a gente já consideraria que está tudo ok. Então, quando ele é disparado antes disso, com sons mais fraquinhos do que 90, 95, 100, 110 decibéis, disparou lá com 60 decibéis. Opa, tá alterado, o som tá muito fraco, não deveria disparar. Todos nós temos desconforto, é natural ter desconforto a sons, é uma forma de a gente se proteger de sons altos, para a gente não ficar tão exposto a sons altos, então é normal que a gente tenha esse desconforto, só que existem esses parâmetros onde a gente consideraria esperado sentir desconforto a partir de um som de determinada intensidade, e aí
abaixo disso, somos mais fracos que isso, a gente esperaria que essa pessoa não tivesse esse desconforto e, enfim, pode ser uma forma de a gente mensurar e, inclusive, acompanhar o tratamento, porque à medida que a pessoa vai fazendo o tratamento, ela repete esse exame e a gente vê esses limiares, se eles estão se mantendo ou se eles estão reduzindo ou, né, aumentando, no caso, para nós, né, chegando lá para sons um pouco mais intensos, para daí sim disparar o desconforto. Tá? No caso da misofonia, não temos isso. A gente pode até ter alguns questionários, mas normalmente o diagnóstico da misofonia é feito na própria anamnese. A anamnese é a nossa entrevista inicial com vocês. É a hora em que a gente conversa, que a gente vai pegando os dados, que vai vendo o que é que está acontecendo, quando que isso está acontecendo, de que forma que isso está acontecendo, quais as emoções que você tem associado a essas ocorrências, qual tipo de som que te deixa incomodado, qual o tamanho desse incômodo, vai identificando o que está associado a isso, se tem eventos emocionais associados a isso. A misofonia, ela não é uma ansiedade, apesar de ela piorar bastante com uma ansiedade, mas ela não é uma ansiedade, tá? Ela é realmente uma ocorrência diferenciada de uma ansiedade. E a misofonia, ela ainda não tem uma classificação dentro do DSM-4, DSM-5 no caso agora. O DSM é o nosso registro, o nosso manual de transtornos mentais. A gente acredita que a misofonia deve entrar numa categoria de transtornos emocionais, psicológicos, tá? Como a fonofobia, porque ela está mais ligada à questão emocional do que necessariamente à questão auditiva. Então, ela ainda não tem aí um espaço para ela nas nossas classificações, mas acredita-se que isso vai entrar nesse processo aí de ser classificado, que é ótimo, porque aí os profissionais vão ter mais conhecimento a respeito da misofonia. Então você vai, sei lá, procurar um psiquiatra, esse psiquiatra vai saber da existência da misofonia, saber o que se trata a misofonia e vai poder te encaminhar e te orientar mais adequadamente ou até mesmo fechar um diagnóstico, te ajudar a fechar um diagnóstico de repente, né, para poder adequar aí a indicação terapêutica para você. Todas essas formas de sensibilidade têm tratamento, tá? Todas elas podem ser tratadas de diversas formas. Todas elas têm uma ligação bastante forte com o emocional, mais forte ou menos forte. A hiperacusia às vezes não necessariamente está ligada ao emocional, mas pode estar também. E a via emocional pode ajudar e muito no tratamento, às vezes até ela é muito necessária para que o tratamento se saia bem, tenha resposta. Na questão da misofonia, a gente não tem nenhum assim, uma fórmula mágica que resolva a misofonia, como a gente não tem para zumbido, né? Não tem para as outras estratégias, mas a gente tem já estruturas aí de tratamento, principalmente dentro da terapia cognitivo-comportamental, para poder trabalhar com pacientes misofônicos. E na fonofobia, da mesma forma, a gente pode trabalhar por meio da psicoterapia, afinal, uma fobia, e a psicoterapia que vai trabalhar essas questões fóbicas, tá bom? Espero ter ficado claro, vou começar a ler aqui as colocações de vocês, tá bom, pessoal? Eu falei sem parar, só pra gente poder colocar aqui os dados que são super importantes pra gente poder raciocinar a partir daí. Tá pedindo pra eu falar um pouco como são os tratamentos, tá aqui na minha cabeça pra falar isso agora no final. Eu tenho muita sensibilidade, não consigo ficar em lugares com sons altos, então sons de forte intensidade. Eu acredito que isso possa estar relacionado a uma hiperacusia por ter essa característica, tá? Obviamente eu não conheço teu caso, não estou aqui te dando um diagnóstico, mas por essa característica de que sons mais fortes incomodam e você não consegue ficar no local, é muito provável que isso possa estar ligado aí a uma hiperacusia. Então vale fazer um diagnóstico adequado para que você possa tratar da melhor maneira indicada para o teu caso, tá? Ixi, perdi aqui o pessoal, deixa eu ver se eu encontro de novo as colocações aqui. Ixi, foi de novo. Só um pouquinho, pessoal, que aqui tá correndo na hora que eu entro, ele escapa da minha... Ok. Como isso pode acontecer com uma pessoa que teve perda auditiva, que é meu caso? A hipersensibilidade auditiva, ela pode estar relacionada, inclusive à perda de audição, tá, Lari?
Com a perda de audição, a gente pode ter dois fatores. Um deles é uma alteração que a gente chama de recrutamento. O recrutamento é uma sensibilidade que acontece em pacientes que têm perda de audição neurosensorial mais intensa, então uma perda maior, uma perda de grau moderado, um pouquinho maior do que isso. Então o recrutamento ele pode acontecer em alguns pacientes com perda auditiva neurosensorial e pode gerar esse desconforto com sons altos, tá? É característica justamente por causa da lesão das células lá dentro do caracol da audição. Então quando a gente olha lá o caracol da audição, a gente abre ele, a gente encontra algumas célulazinhas, elas que fazem os disparos elétricos que vão carregar essa informação sonora para o nervo auditivo que vai levar lá para dentro do cérebro. Então é como se dentro dessas célulazinhas, vou aqui dar uma comparação, é como se elas estivessem como um fio desencapado, enviando lá os estímulos aleatórios muito intensos, ou dando uns choquinhos, uns disparos elétricos mais intensos quando o som entra a partir de determinada intensidade. Isso seria o recrutamento, estaria ligado ali à questão da cóclea, tá? A questão lá dentro da cóclea. Na hiperacusia, isso já é lá mais para dentro do cérebro. Então, isso também pode acontecer. Então, lá no cérebro, a gente entra mesmo esquema, como se o cérebro tivesse sensível. Vocês já tiveram febre que quando tocavam na pele de vocês sentiam dor ou desconforto? Ou quando a gente está em estado febril, que só de encostar a gente sente dor? Não é o comum da gente, mas a pele está sensível. Então qualquer toque gera uma sensação mais intensa do que seria o normal. E a mesma coisa acontece lá na via auditiva, na hiperacusia. O som, quando ele chega na determinada intensidade, é como se ele viesse com muito mais força do que ele vem. Então gera esse incômodo. E isso é possível ocorrer com lesões auditivas, com perda de audição. Inclusive aí a gente tem uma diminuição, né? O quanto que eu consigo escutar e o quanto que já me dá de desconforto. A gente fica com uma faixa de audição muito pequena. Quando eu escuto bem, eu tenho tudo isso aqui de som até atingir meu desconforto. Então aí também é uma complicação. É preciso tratar e é possível tratar, tá? Tô vendo aqui o pessoal escreveu, eu tenho hiperacusia, eu tenho misofonia. Andressa, amor da minha vida, eu odeio som alto, sempre achei que era porque lá em casa não podia fazer barulho. Olha, até pode ter uma ligação emocional, tá? Não vou nem dizer aqui que você tem uma hiperacusia. Mas às vezes a gente tem isso. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro, até importante isso que a Andressa colocou aqui. É natural a gente ter incômodo com sons, tá? Isso não quer dizer que necessariamente a gente tem uma hiperacusia, uma misofonia, uma fonofobia. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Eu sempre conto de mim, eu sempre falo, eu tenho pavor do barulho do escapamento das motos. Pavor. Então, quem me conhece, meus pais, quando vêm aqui pro apartamento, eles sabem que eu reclamo o tempo inteiro que quando passa a moto muito barulhenta aqui em casa, eu falo, ai, gente, que ódio, porque parece estar dentro da casa, aquele som muito intenso e me incomoda. Eu tenho uma hiperacusia? Não. Eu tenho uma misofonia? Não. Eu tenho um desconforto que é natural. Alguns sons são agradáveis, outros sons... Ó, tá passando uma moto aqui agora, só porque eu falei. Minha atenção foi pra lá. Tem alguns sons que são mais intensos, mais incômodos. Tem alguns sons que a gente tem alguma associação emocional e que a gente não gosta. E não necessariamente isso é uma fonofobia. É só porque realmente eu não gosto desse som. Para outras pessoas talvez passe desapercebido. Então não necessariamente a gente desgostar de alguns sons, a gente não ter afeto por alguns sons ou até ter incômodo com alguns sons configuraria uma alteração de sensibilidade auditiva, tá? Então, cuidado pra gente também não entender que agora tudo é uma alteração ou entender que eu tô dizendo que, olha, todos os desconfortos que a gente tem necessariamente são alterações. Então, é possível que você tenha a mesma coisa que eu. Talvez é assim, incômodo mesmo, porque a gente aprendeu a entender que aquele som não é agradável ou não é bom. É possível. E é possível que seja uma hiperacusia? Também é possível. Como saber? Diagnóstico. É a única forma, tá? Tenho misofonia e está com zumbido há 6 meses enlouquecendo. Já que procura tratamento, tem tratamento para ambas as situações, tá? As duas situações podem ser abordadas pela terapia cognitivo-comportamental. São duas formas, é a mesma linha de tratamento com duas abordagens diferentes, uma para misofonia, uma para
para o zumbido, logicamente, porque a gente vai ter aí duas questões trabalhando em conjunto, e o zumbido ainda pode ter outras questões envolvidas que necessitam avaliação. Então, avaliar a questão auditiva, avaliar a questão metabólica, avaliar as tuas questões de rotina, de comportamento, de alimentação, tá? Às vezes até é uma questão ligada a isso que a gente tem, ou avaliar as questões musculares que podem estar envolvidas. Então, é importante fazer uma avaliação para que você possa fazer um tratamento adequado para ambas as situações, tá? Ó, sofro demais com a misofonia, ela é bem incômoda mesmo. Obrigada a você, deixa aqui as mensagens, adoro. Zumbido já é horrível, imagine essa quadrilha junto, misericórdia. Eu devo dizer que assim, é sofrido. As sensibilidades auditivas, elas não são fáceis, elas são realmente bastante incômodas, né? Eu vejo pacientes todos os dias com sensibilidades auditivas e a minha grande preocupação com as sensibilidades é a questão do isolamento. Pensa que se você tem desconforto com sons mais intensos, por exemplo, praça de alimentação já é um lugar que eu já não vou querer ir, porque começa aquele burburinho, imagina na hora do meio-dia, que tá todo mundo saindo do trabalho, vai pra praça de alimentação para comer, aquela barulheira, aquela bateção de prato, vai virar um terrorismo para a pessoa que tem, por exemplo, uma hiperacusia. Talvez para a pessoa que tem misofonia seja um alívio, porque aí talvez alguns sons, que são sons gatilhos, ficam mascarados pelo som de fundo da praça de alimentação. E aí ela não tem tanto desconforto. Mas algumas situações, por exemplo, dentro de casa, a pessoa que tem misofonia já não consegue fazer. Às vezes até fazer um jantar com a própria família. Não consigo comer com a minha própria família porque alguns sons de algumas pessoas, quando estão se alimentando, podem me gerar gatilho de misofonia. Eu acabo me isolando, eu não consigo nem conviver com a minha família em eventos que seriam extremamente prazerosos, seriam de conjunto. Ou meus amigos querem fazer um jantar, não vou, porque eu já sei que vai ter algum som gatilho, ou as pessoas têm nas suas casas estímulos que podem ser gatilhos. Eu tô aqui evitando falar os sons gatilhos, porque não se recomenda falar assim a respeito de todos os possíveis sons gatilhos, para não criar ainda mais atenção para eles. Mas, enfim, então pode ter isso, a pessoa deixar de frequentar essas situações sociais. Ou eu não vou para a reunião dos meus amigos porque o pessoal começa a beber e a falar mais alto. E aí quando começa a falar mais alto, ou fulano que tem uma voz mais forte, ele grita, eu não vou conseguir suportar. Pronto, já começa um processo de isolamento. Ou, por exemplo, não vou em festa, criança às vezes tem isso, não vou em festa infantil porque o som é forte, porque vai ter buzina, porque vai estar com microfone, vai ter cantoria, vai ter balão, se o balão estourar e aí entra fonofobia, pode entrar uma hiperacusia nessa história, pode até entrar uma misofonia, da criança se incomodar com os barulhos e os sons que são produzidos. Pronto, é uma criança que já entra em desespero, às vezes chora, né? Tem pânico de ir para um evento que seria extremamente animado, que a gente adora, que junta a gente, que é um momento para a gente se alegrar e para dividir felicidade e alegria. Então, esses são fatores que preocupam em relação às sensibilidades auditivas. Obviamente que além de toda a dor e de todo o desconforto, logicamente só por isso já é algo para a gente tratar, mas também o resultado disso a longo prazo. Eu vou aguentando, eu vou suportando, mas ao mesmo tempo eu vou me isolando e eu vou perdendo contato com algumas pessoas e a minha vida vai ficando muito sem graça. E aí entram os riscos de a gente realmente desenvolver outros quadros, inclusive emocionais não agradáveis, tá? Então, sim, é uma quadrilha perigosa essa mesmo, você tem toda a razão, tá? Tenho hiperacusia, agora zumbido. Então, duas condições tratáveis, procura ajuda, avalia, vê qual é a possível causa, trata essas duas condições, são completamente tratáveis, tanto a hiperacusia quanto o zumbido, tá? O zumbido pode ser uma consequência da labirintite, então uma alteração no labirinto, uma alteração do equilíbrio, ela pode sim vir acompanhada do sintoma zumbido. Então, o zumbido ele pode ser um sinalizador de alguma alteração que está acontecendo lá no sistema do equilíbrio, porque o sistema do equilíbrio, eu não estou no consultório, estou sem minha cóclea aqui. O sistema do equilíbrio ele está grudadinho com os canais os canais do equilíbrio, o sistema, né, dos canais semicirculares, aqueles 3 canaizinhos que a gente tem do equilíbrio, eles ficam coladinhos com o caracol da audição.
Então, algumas alterações, algumas doenças que mexem com o caracol do equilíbrio, com os anéis do equilíbrio, vão também mexer com o caracol da audição. Então, elas podem gerar tanto tontura como um sintoma. A tontura é um sintoma, a vertigem é um sintoma, é um sinal de que tem algo errado e que talvez seja no labirinto. Tem outros locais que podem estar assim, envolvidos na tontura, mas né, digamos que seja ali no labirinto. E o zumbido ele pode ser também um sinalizador desta questão que está gerando a tontura e os outros sintomas que podem estar associados. Então, lembrando, o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença, então ele pode ser consequência, sim, de alguma doença que está cometendo ali a região do labirinto e gerando, então, tontura e zumbido juntos, tá? É importante diagnosticar, existem diferentes, né, dezenas de tipos de alterações do labirinto. Para poder tratar adequadamente é importante diagnosticar. E muitas vezes tratando essa doença ajuda a controlar o zumbido muito bem. Outras vezes a gente tem que tratar ambas as situações, tanto a doença do labirinto quanto as consequências da doença no labirinto, ou seja, as alterações do equilíbrio, quanto o sintoma zumbido. Então, é importante avaliar para ver o que é necessário entrar de tratamento para o seu caso, tá? Tem como fazer tratamento com você estando em outro país? Sim, eu faço atendimento online, eu tô com alguns pacientes de Portugal, de Gana, eu atendo aí para todos os locais. Então, tem sim, é super tranquilo, tá? Já atendi pessoal de tudo que é canto, Irlanda, Estados Unidos, é bem tranquilo. Solange, eu fiz exames e minha audição não está afetada. Solange, não necessariamente nas sensibilidades e no zumbido necessita aparecer visualmente no exame auditivo uma perda de audição, tá? E aí a gente também tem que avaliar os exames com um pouco mais de critério, porque às vezes está lá dentro dos parâmetros de normalidade e tem alguma questãozinha ali que já nos dá um sinal de uma possível alteração ou de uma coisinha muito pequenininha que possa ter, não configura ainda uma alteração, mas que pode estar ligada ao surgimento do zumbido ou da sensibilidade, enfim, tá? Então, é importante dar uma avaliada nisso, tá? Ok. Fernando Ribeiro, você me escreveu seu nome, você quer fazer alguma pergunta? Carmen, tô com 3 anos com zumbido e nada acaba com ele. Carmen, procura tratamento especializado, tá? Ninguém pode prometer acabar, então isso é um outro cuidado, tá, pessoal? É que nem eu falei em relação às sensibilidades. Ninguém nunca vai dizer pra você, olha, eu vou resolver seu caso, você vai zerar, nunca mais vai ter nada, eu prometo que você nunca mais vai sentir nada. Isso não existe nessas questões, nem no zumbido, nem na hiperacusia, nem na misofonia, tá? E nem na fonofobia. A tendência é sim, tá? Na fobia a gente tem normalmente bons resultados, né? De zerar muitas vezes as questões fóbicas, isso é bem possível. Na misofonia existem alguns casos relatados, mas não é a grande maioria. No caso da hiperacusia, sim, a gente tem casos também, assim como tem nos casos de zumbido, uma remissão, né? O que a gente entenderia como cura disso, mas ninguém pode prometer e ninguém pode garantir, porque a gente não sabe quem vai entrar em remissão e quem não vai, tá? A gente não tem como prever isso. Mas sim, esses casos existem, estão documentados, existe um trabalho da doutora Tanigan Sanches, com mais de 160 casos aí documentados de todo o Brasil, que ela foi juntando, né, de casos de sucesso. A gente tem isso, a gente vê isso no consultório, só que isso jamais pode ser uma promessa. Então, cuidado quando você vê no Instagram, eu tô dizendo isso justamente porque no Instagram eu recebo dos pacientes, às vezes, aquela propaganda que diz, nossa, em 3 dias seu zumbido some. Nossa, essa última que eu recebi era uma medicação que resolvia a perda de audição e o zumbido. Falei, gente, se isso existisse, nós seríamos os primeiros a querer oferecer isso para o paciente. Quem não quer poder resolver o seu problema, é óbvio que a gente quer. A gente ainda não tem isso, se estuda para isso, existem medicações sendo estudadas, né, para tentar resolver tanto a questão da perda de audição, quanto a questão do zumbido, quanto a questão das questões, né, das combinações,
né? Tem uma pessoa aqui falando que tem Meniere, existem medicações aí sendo estudadas para poder melhorar a Meniere e nisso melhorar o zumbido que normalmente vem aí junto com a Meniere, né? A Meniere é uma alteração que mexe com o labirinto, com a audição normalmente e com o zumbido. Então são essas questões que a gente tem relacionada, tá? Então a Meniere, ela é a gente não tem até um momento uma questão de cura de Meniere, mas ela é completamente tratável e é possível estabilizar a Meniere, tá? Então, isso é uma coisa importante para vocês identificarem. Procure um profissional que faça um diagnóstico adequado para vocês fazerem eu talvez diria os tratamentos, porque muitas vezes a gente tem que lançar mão de mais de uma estratégia, às vezes, muitas vezes, mais de um profissional que vai te acompanhar, tá? Para poder fazer um tratamento adequado e um direcionamento adequado aí para a tua questão em específico. Muitas vezes me escrevem dizendo, tá, e o que eu faço? Esses dias alguém escreveu lá num vídeo, tá, fala muito, mas não dá a solução. Pessoal, eu não tenho a solução, não existe um tratamento para todos os zumbidos, não existe um tratamento para todas as misofonias, não existe uma regra, faça isso e só a hiperacusia vai resolver. Cada caso tem características diferentes, a gente utiliza abordagens diferentes, existem protocolos, existem condutas, existem maneiras de conduzir, sim, só que elas vão ser direcionadas para o teu caso, para a tua necessidade. Então, assim, passar uma coisa aleatória, muito provavelmente, primeiro, antiético, segundo, você provavelmente não vai ter um resultado, vai atingir uma porcentagem tão pequena e é uma coisa tão irrisória. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque isso a gente não consegue. Cuidado, então, com o Instagram, com a internet que oferece essas promessas mágicas, porque isso, infelizmente, não é real, tá? A Cristiane colocou, fui a vários médicos, ninguém consegue saber de onde vem meu zumbido. Acho muito pouco provável que a gente não identifique alguns fatores que possam estar ligados. Muitas vezes as causas do zumbido, algumas delas já foram embora, talvez estejam ligadas a uma situação que você viveu lá atrás. Então, a gente sabe, por exemplo, de situações onde o zumbido surge quando o paciente tem lá uma otite. A otite se resolve e o zumbido fica. Então, a gente até consegue identificar, às vezes, outras coisas que participaram do surgimento do zumbido, porque muitas vezes não é só otite, já tem lá uma alteração metabólica, tem alguma outra coisa, e por isso que eu te digo, investiga com mais critério, com mais calma. Independente disso, independente de você não conseguir dar um nome para a causa, que eu acho muito pouco provável que a gente não consiga identificar, mas digamos que é uma causa que já foi, que já não existe mais, né? A otite já foi embora, eu não tenho mais otite, ficou o sintoma, ficou o zumbido. Ainda assim é tratável. Tá? Então entenda isso. Às vezes a gente fica muito ligado na causa e sim, é importante investigar a causa. Óbvio, lógico. Até porque se essa causa for tratável, eu tratando essa causa muitas vezes eu resolvo o zumbido. E segundo, dependendo do que está causando, é algo que precisa de tratamento. O zumbido veio para te avisar isso, ó. Vai lá, vamos resolver esse negócio. Então a gente não vai ficar alheio a isso. A mesma coisa vale em relação à hiperacusia, né? Então a gente tem que investigar ali as possíveis causas, mas independente delas, saiba que é possível tratar, tá? Esgotou ali as causas, viu que é possível ser feito e aí vai para um tratamento direcionado aí para você, tá? Tenho zumbido no ouvido direito e descobri que quando deito do lado esquerdo e encosto o queixo no peito, o zumbido para na hora. Olha, Joelma, eu acho que você deveria investigar fortemente um componente muscular aí para o seu zumbido. Então, sugiro você procurar um fonoaudiólogo especializado ou um fisioterapeuta especializado no tratamento do zumbido para poder identificar o que pode estar acontecendo, porque é bem possível que você tenha um componente, pelo menos um componente, se não for isso que está causando teu zumbido, somatosensorial, ou seja, muscular, tá? Giane, o zumbido é multifatorial? Sim, eu costumo dizer que, olha, dificilmente eu vejo um zumbido de uma causa exclusiva, uma causa só. Então, alguma coisa ativou essa circuitaria e muito provavelmente é mais de uma coisa junto, né? Então, a gente tem aí alguns fatores e é o que eu falei, às vezes alguns deles já nem estão mais lá, já foram embora, mas ficou o registro lá no cérebro e esse registro é completamente tratável, tá?
estou com zumbido e tenho vários sintomas, como um zoom contínuo, com intermitência, som como chua-chua em sequência, ou não é sempre, começa bem baixo e depois atinge um patamar que fica por 2 horas. Pode acontecer de a gente ter mais de um som, tá? Esse som pode ser contínuo, esse som pode ser pulsátil, nós chamamos todos esses sons de zumbido, a gente então poderia ter mais de um zumbido, mais de um som de zumbido, tá? Isso é possível. E é possível que esses sons venham de fontes diferentes, então é multifatorial, e aí sim precisa de um tratamento, de uma abordagem um pouco mais... uma visão um pouquinho mais ampla do que é que está acontecendo com você, tá? Tive otite sem dor e só pressão, então pode ser um fator que gera tanto o zumbido quanto uma hipersensibilidade auditiva, uma hiperacusia. Jaqueline está falando numa playlist do Spotify, se é aconselhável. Não conheço, mas se te fizer bem, não acho mal nenhum. Tá? Pode usar se você não se sente desconfortável, mas eu sugiro você buscar um tratamento direcionado, adequado, com orientação, com tudo direitinho, para você realmente ter um acompanhamento adequado para a tua necessidade. Tá? Então, assim, existem ali as fórmulas mais gerais e que muitas vezes ajudam muitas pessoas, mas nem sempre resolvem o caso. E aí, às vezes, a gente precisa de uma abordagem um pouquinho mais direcionada, tá? Vou ler aqui algumas perguntas que colocaram na caixinha de perguntas essa semana. Então, vamos lá. As pessoas que têm perda auditiva possuem grande possibilidade de desenvolver qualquer tipo de demência. Então, essa é uma questão que a gente ouve bastante, justamente porque as pesquisas nos últimos anos têm sido muito fortes em relação a isso, a questão de que a perda de audição pode predispor a um aumento de demência, Alzheimer, né? Então, transtornos neurológicos, sim, isso é um fato, isso é uma verdade. A gente sabe que perdas de audição não tratadas, elas podem gerar, sim, um aumento do risco de desenvolver alteração. Então, aqui existe uma diferença. Eu não estou falando que a presença de zumbido é sinal de que eu vou desenvolver demência, como tem uma propaganda do Instagram que fala isso. Isso não existe, tá? Eu estou falando de perda de audição não tratada. Então, perda de audição importante, que não é tratada. Sim, a gente tem estudos que comprovam já, os neurologistas estão, inclusive, bastante atentos a essa questão e já olhando para a questão da perda de audição como uma abordagem de tratar ela o mais precocemente possível. Ou seja, às vezes você vai chegar lá e vai dizer, é uma perda que não é tão importante, eu só perco uma coisinha aqui ou ali, ou eu nem percebo tanto, eu nem sinto tanto, e às vezes o profissional que vai te receber vai dizer, olha, eu recomendo que você faça um teste de aparelho. E eu acho que é bem válido, tá? Até para a gente poder, dentro do possível, manter esse cérebro estimulado, tá? Então, assim, não tô dizendo que quem tem perda de audição vai ter um problema, cuidado com isso, tá? Mas o que as pesquisas dizem é que existe uma porcentagem maior de desenvolver esses transtornos neurológicos, tá? Aqui estão me pedindo, uma das perguntas é o que fazer para melhorar, mas melhorar o quê? Eu sugiro você buscar um profissional. Oh, Daniele, querida. Eu sugiro você buscar um profissional especializado para você poder saber o que exatamente fazer para tratar, porque aí os tratamentos vão se basear na tua necessidade. Eu já vou falar de tratamentos mais específicos em relação à hiperacusia, à fonofobia, à misofonia. Eu já falei agora mais cedo, mas eu repito agora pra gente, tá? Aqui te fizeram uma pergunta que eu não sei se a pessoa tá aqui ou não, só para eu tentar entender o que ela quis dizer. Ela disse assim, olá, qual a diferença entre hiperacusia e noxacusia? Tipo severo que causa dor, não apenas sensibilidade. Eu desconheço esse termo noxacusia.
eu não conheço. Eu não sei se alguns profissionais, tem algum profissional aqui que trabalha com zumbido, conhece esse termo noxacusia. Eu fui pesquisar, fui buscar esse termo e não encontrei realmente nenhuma definição. Não sei se a pessoa digitou errado ou se realmente é um termo que eu não conheço e aí vou atrás. Então, se alguém souber o que significa ou se a pessoa que escreveu isso quiser colocar aqui pra gente, eu agradeço, tá? Eu conheço anacusia, que é um termo que a gente usa para pessoas que têm uma perda auditiva profunda, que inclusive não é um termo que a gente gosta muito de usar, não é um termo muito comum de a gente usar esse termo anacusia, tá? Enfim, a pessoa colocou aqui a hiperacusia da síndrome do tensor do tímpano, como tratar quando o músculo é o tensor do tímpano que está causando a hiperacusia. Tratar o músculo tensor do tímpano. Então, vale você procurar fisioterapeuta. Aqui tem fisioterapeutas nessa live maravilhosas que tratam essa questão da síndrome do tensor do tímpano, ou um fonoaudiólogo que tenha conhecimento em zumbido. Então, fisioterapeuta com a formação, com conhecimento, com uma prática no tratamento do zumbido, ou um fonoaudiólogo com conhecimento, com formação, com prática no tratamento do zumbido, para poder fazer a abordagem adequada para você, tá bom? E aqui tá falando de zumbido e confusão mental. A gente colocou um post essa semana que até foi bastante, assim, eu vi que gerou bastante interesse em relação a zumbido e confusão mental. E eu vou colocar mais matéria a respeito disso, tá? E o que fazer para melhorar? Pessoal, a gente tem tratamento para absolutamente tudo que a gente conversou aqui hoje, desde zumbido, hiperacusia, misofonia e fonofobia, tá? As abordagens para misofonia e para fonofobia entram pela linha emocional, então a gente vai entrar muito provavelmente com uma abordagem mais para a questão da terapia cognitivo-comportamental, e as terapias sonoras, elas também podem entrar principalmente na misofonia. Então existem algumas abordagens de terapia sonora, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, que mexe com a misofonia. Eu gosto de associar, eu normalmente associo estratégias da terapia cognitivo-comportamental com estratégias da terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidades auditivas, porque eu acho que tem um resultado melhor. Eu gosto da combinação, já que a gente tem as armas na mão, vamos usar tudo que a gente tem, né? Essa é a minha teoria. Na questão da hiperacusia, volto a dizer, vamos ter que identificar o que está causando essa hiperacusia, o que pode estar envolvido. Se tem alguma questão muscular, trabalhar essa questão muscular. Se tem alguma questão emocional, muitas vezes, associada a isso, precisa entrar com alguma abordagem para isso, muitas vezes, né, relacionada à questão da terapia cognitivo-comportamental. Por que eu falo tanto na terapia cognitivo-comportamental? Porque ela é que está mais documentada, com melhores resultados no tratamento tanto de zumbido quanto de hiperacusia. Então, a gente tem realmente uma documentação bem interessante, e aí eu digo de pesquisa científica, que consegue corroborar, que consegue confirmar que essa é uma das estratégias mais eficientes para a gente tratar zumbido, tá? E ela é uma abordagem que também tem uma documentação que indica que seria uma indicação também muito forte para tratamento de misofonia, alguns casos de hiperacusia, tá? E fonofobia, com certeza absoluta, tá? E no caso do zumbido, a gente tem que ver os múltiplos fatores, como a gente sempre conversa, tá? A questão metabólica, a questão muscular, hábitos, sono, alimentação, questões auditivas, super importante avaliar, com certeza absoluta. Então tem que ter uma avaliação mais ampla para daí sim definir quais as estratégias de tratamento que seriam indicadas para cada caso, tá? E qual o tratamento? Aparelho auditivo? Pode ser uma indicação. Otorrino, fonoaudióloga, já fiz isso e continuo com as crises. Agora me indicaram um otorrino especialista em zumbido. Então, o que eu te sugiro? Procure profissionais, sejam profissionais que sejam especialistas em zumbido, profissionais que se dediquem a um estudo, que tenham uma formação direcionada para zumbido. Se você procurar profissionais que, por exemplo, dentro da otorrinolaringologia, alguns profissionais vão ser mais especializados em tratar nariz.
E aí, muito provavelmente, você não vai ter o mesmo acompanhamento que você teria, o mesmo olhar que você teria de um profissional que é especializado em tratar as questões do ouvido. E mais do que isso, não só as questões do ouvido, necessariamente cirurgicamente, mas as questões relacionadas ao zumbido. Então, se a tua questão é zumbido, se a tua questão é sensibilidade auditiva, procure aquele otoneurologista que mexe com essa questão também e tem uma formação direcionada para isso. E aí, depois de uma avaliação otorrinolaringológica adequada, é bem provável que ele vá te indicar, é muito possível que ele vá te indicar para outros profissionais, e aí sim também profissionais que tenham uma formação, como eu falei, um fonoaudiólogo tem que ser um fonoaudiólogo que tem uma experiência, porque se eu vou num fonoaudiólogo que trabalha com fala, ele não vai saber do que está se tratando a questão auditiva, né? O que está tratando muitas vezes audiologistas, que são os fonoaudiólogos especialistas no ouvido, eles são especialistas em audição e não necessariamente em tratamento de zumbido. Então, a mesma coisa vale para fisioterapeuta. Às vezes eu vou num fisioterapeuta que pode ser bárbaro, maravilhoso, mas ele não tem uma formação especializada em zumbido. Muito provavelmente, com quase toda certeza, será uma abordagem muito diferente e tem um potencial desse resultado, desse tratamento, ser bastante diferente do que seria o indicado para você, tá? O otorrino que atende focado nisso é o otoneurologista, e aí vale você perguntar se esse é um profissional, é um otoneurologista que tem experiência e conhecimento no tratamento do zumbido, tá? Então, e das sensibilidades auditivas também, claro, né? Essa é uma live de sensibilidade, mas o zumbido nunca fica de fora, né, gente? Até porque ele também aparece com as sensibilidades, então a gente não tem como tirar ele aí da jogada. Pessoal, eu vou encerrar se não tiverem mais dúvidas. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram aproveitar um pouquinho desse nosso bate-papo, eu espero que sim. Saibam que tem tratamento, busquem um tratamento adequado, saibam que os tratamentos não são passe de mágica, em sua grande maioria as respostas não são rápidas, no sentido de fiz 1, 2 sessões e tudo se terminou, muito provavelmente não vai ser assim, tá? Um profissional ético vai com certeza te contar isso, te dizer, olha, tá, é um tratamento muitas vezes que vai demandar um tempo um pouco maior, né? Porque isso realmente pode acontecer. Não existe passe de mágica e ninguém pode te garantir, o seu zumbido vai sumir, eu garanto para você que nunca mais você vai ouvir nada. Eu já teria um olhar um pouco mais atento se o profissional me dissesse isso, porque a gente não tem como garantir isso. Então, isso não é uma realidade, infelizmente, por mais que a gente adoraria, tá? Que isso pudesse acontecer. Quem tem perda auditiva com zumbido pode mais tarde desenvolver demência? Então, essa eu respondi, tá? Eu respondi essa pergunta. A questão da perda de audição, ela é um fator de risco, sim, para alterações neurológicas como demência e Alzheimer. O zumbido, não. Existem zumbidos que não estão ligados à perda de audição. Então, dizer que zumbido é sinal de que eu vou ter demência ou Alzheimer, número 1, não. Assim como eu não posso dizer que ter perda de audição é sinal de que eu vou ter demência ou Alzheimer. Não é essa a fórmula. O que acontece é que aumenta o risco. Assim como eu ter alterações metabólicas ligadas à glicose aumentam o risco de eu ter demência e Alzheimer. A gente sabe que isso também acontece, isso é um fato, né? Então, se eu tenho uma alteração metabólica, eu tenho uma sensibilidade à glicose, ou eu tenho uma diabetes, eu tenho um risco aumentado de desenvolver. Então, é importante que eu cuide, que eu trate para que isso não aconteça. A mesma coisa relacionada à perda de audição, tá? Com relação ao zumbido, não é o zumbido em si. O zumbido, se ele estiver atrelado à perda de audição, pela perda de audição. Existem pessoas que têm zumbido e que não têm uma perda de audição, ou essa perda de audição não é uma perda de audição significativa, não é uma perda de audição que a gente vai usar um aparelho auditivo, tá? Acho que te respondi, tá bom? Pessoal, não vou responder indicações aqui, porque nomes, assim, se vocês quiserem, mandem no pessoal, tá? Esse tipo de situação eu acho um pouco antiético, tá bom? Um beijo grande para vocês, muito obrigada por estarem aqui hoje, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo e eu espero que a gente possa esclarecer aí novas dúvidas. Se tiverem dicas de coisas que vocês queiram conversar, por favor,
deixem que aí eu já organizo o nosso bate-papo direcionado para isso que vocês sentem mais necessidade de tirar dúvidas, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite para vocês.